Não se esqueça de dar o like. Meu namorado me traiu enquanto estava sob efeito de ácido porque achou que era eu. Meu parceiro, 24, e eu, 22, nos juntamos a nossos amigos em uma viagem à praia para experimentar ácido pela primeira vez. Éramos apenas 5, 2 meninos e 3 meninas, 2 casais e uma menina extra. Tomamos o ácido enquanto ainda havia luz do dia, porque aparentemente demora um tempo para fazer efeito, e passamos esse tempo bebendo cerveja perto de nossas barracas com uma fogueira acesa. Lembre-se de que, à medida que mergulhávamos em uma viagem de ácido, também estávamos ficando bem bêbados. Sou muito leve, então não bebi muito de meu parceiro, por outro lado, bebeu bastante. Quando começou a fazer efeito, foi divertido. Foi engraçado. Eu senti que a areia era gramada e continuava ouvindo Billie Eilish cantando em meu ouvido quando na verdade era o vento soprando tão forte que estava assobiando. Aqui é onde as coisas pioram. Talvez umas 4 a 5 horas depois, decidi dar uma caminhada e 2 amigos se juntaram a mim porque não conseguiam dormir. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Meu parceiro queria ficar em nossa barraca porque não estava se sentindo bem, então eu concordei. Nosso outro amigo que ia caminhar comigo disse à namorada dele para ficar com meu namorado para cuidar dele, caso algo desse errado. Pensávamos que estava tudo bem, até voltarmos. Quando voltamos, a primeira coisa que ouvi foi gemidos e respiração barulhenta. Eu e os outros entramos em pânico e fomos imediatamente para a barraca do meu namorado e eis que ambos estavam nus, a namorada de alguém em cima do meu namorado. Acabei vomitando e desmaiando na praia, mas ouvi muitos gritos e choro. Acordei na minha barraca e vi meu namorado dormindo ao meu lado. Sinceramente, tive que realmente pensar se alucinei que ele me traiu ou se realmente aconteceu. A namorada do nosso outro amigo aparentemente partiu durante a noite sem nos avisar, então só estávamos nós 4. A desculpa do meu parceiro era que ele realmente achou que a garota era eu. O cheiro, os olhos, o cabelo, etc. Quando percebi que era tudo real, simplesmente chorei e tenho chorado desde então. Nunca me senti tão quebrada, traída, confusa e magoada ao mesmo tempo. Quero arrumar desculpas para ele e pensar que talvez tenha sido apenas um erro, mas ele realmente me traiu. 4 anos jogados fora, assim mesmo. Fiquei na casa da minha irmã desde que voltamos, mas ele não parou de mandar mensagens e me ligar para pedir desculpas e dizer que está enojado consigo mesmo e que realmente achou que era eu. Não falei com ele desde então, mas estou tão tentada a fazê-lo. Sinto falta dele, mas estou tão machucada. Estou tão confusa. Devo terminar com ele por causa disso? Edição: ele estava planejando me pedir em casamento há um mês. Aparentemente, ele fez um pedido personalizado para um anel de noivado que combinasse com o que eu gostava especificamente. Disse a ele que pode esquecer o pedido, já que ele realmente estragou tudo. Para contexto, na noite em que isso aconteceu, ele disse que estava tão escuro na barraca que mal conseguia ver alguma coisa e que a única fonte de luz era a fogueira atrás da barraca. Ele não estava errado nessa parte, mas com certeza você poderia sentir e ouvir a diferença? A garota tinha uma voz mais profunda do que eu e cheirava completamente diferente de mim, usamos perfumes diferentes, e ela era loira. Eu tingi meu cabelo de vermelho ruivo reto. Jogar a bomba do pedido em cima de mim me deixou ainda mais confusa e dividida. Como vou terminar com ele quando estava esperando que ele me pedisse em casamento por mais de um ano agora? Sinto que estou agindo de forma insensível, mesmo sabendo que não sou. Ele sabe que eu estava esperando que ele me pedisse em casamento há mais de um ano. Atualização. Vou tentar explicar o melhor que posso, começando com meu parceiro, que desmarcou o trabalho para vir até mim para que pudéssemos sentar e conversar de uma vez por todas. Eu pedi a ele que tentasse sair mais cedo do trabalho, pois sabia que não conseguiria dormir. Enfim, da perspectiva dele, enquanto estava na barraca sozinho, ele não conseguia dizer se estava dormindo ou não. Ele acha que seus olhos estavam abertos, mas isso não faria diferença, quer ele piscasse ou encarasse o vazio. Ele disse que estava muito tonto, mas muito agitado, e ao mesmo tempo muito cansado,
E todos esses sentimentos o deixaram enjoado, mas não a ponto de vomitar, apenas o suficiente para ele sentir a necessidade de deitar e relaxar. Ele disse que ouviu a barraca se abrir, mas não reagiu porque naturalmente achou que era eu. Ele disse: "Você vai dormir?", enquanto a garota que ele achava que era eu se jogava na cama ao lado dele. Ele não conseguia se lembrar se ouviu uma resposta, mas disse que sentiu um beijo no braço. Ele se aproximou para abraçá-la e dizer boa noite, até que sentiu um beijo nos lábios. Ele retribuiu o beijo, e as coisas progrediram a partir daí. Ele disse que consentiu com o corpo, pois pensou que era eu, mas não porque estava alucinando, mas porque não conseguia ver nada. Ele manteve os olhos fechados na maior parte do tempo porque, aparentemente, não conseguia ver mesmo. Depois eles ficaram nus, e ela cavalgou sobre ele. Eles não tiveram relação sexual, mas, em vez disso, estavam fazendo movimentos sexuais sem roupa. Ele disse que nem conseguia sentir nada, como se ninguém estivesse em cima dele. Então as barracas foram rasgadas, e ele achou que era apenas ela fechando-a atrás dela, mas era gente. Então, ele nos viu e ficou muito confuso. Foi quando ele pensou que talvez estivesse alucinando, daí a falta de reação. Ele achou que não tinha como me ver do lado de fora da barraca quando eu estava em cima dele sem roupa. Então o cara começou a gritar, a garota saiu de cima dele, e ele saiu da barraca nu. Ele disse que esqueceu que estava nu e ficou muito confuso sobre o que estava acontecendo. Depois ele me viu vomitar e desmaiar. O tempo todo nosso amigo estava gritando com ele. Ele me carregou de volta para a barraca e ficou me encarando por um bom minuto. Ele olhou para nosso amigo gritando e perguntou se aquilo era real. Então ele percebeu que era. Foi quando ele começou a ficar agitado, estressado e começou a chorar porque percebeu que havia me traído. Depois a garota desapareceu e eles não perceberam até que o cara parou de gritar para perguntar à garota o que ela estava fazendo em cima dele. Ele me disse que a garota nunca falou, apenas gemia. Ele achou que era eu, já que tínhamos um comprimento de cabelo semelhante, e estava confundindo os olhos dela com os meus sempre que via um pouco de luz. Eu dei um abraço nele quando ele terminou de explicar. Nós dois estávamos chorando nesse ponto. Ainda estamos. Perguntei se ele precisava de ajuda para denunciar essa garota à polícia e ele disse que não. Ele disse que acha que ela o confundiu com seu parceiro também, e eu disse que não havia nenhuma maneira de isso ter acontecido quando ela viu o namorado do outro lado da praia andando comigo. Ele disse que não se sentiu agredido porque estava reagindo com a mesma energia, mas que foi definitivamente estranho descobrir que não fui eu no final. Mesmo assim, eu o instiguei a pensar cuidadosamente, mas ofereci meu apoio porque sei o quão nojento e estranho é sequer pensar que fomos agredidos pelas mesmas pessoas em quem confiávamos, mas que isso precisa ser abordado. Ele disse que pensará sobre isso. Eu expus meu ponto de vista e como vi a situação, então ficamos em silêncio por um tempo e acabamos conversando sobre os bons momentos que aconteceram naquela noite. Ambos estávamos aliviados por termos conversado sobre isso, e sinceramente parecia que ele estava falando a verdade. Eu conheço o homem há 5 anos, ele simplesmente não consegue mentir. Ele disse que entende porque eu pensei que ele tivesse traído, porque ele também acha que traiu. Ele mencionou o pedido de casamento porque estava aterrorizado de me perder, mas admitiu que o momento foi péssimo. Eu compartilhei minha própria culpa e pedi desculpas por tê-lo deixado nas mãos de outra pessoa, por permitir que isso fosse tão longe, por tudo. Agora ele está tomando um banho e voltando ao trabalho, e eu estou tremendo enquanto digito isso. Quanto à garota, prepare-se. Finalmente ouvimos falar dela por meio de nosso amigo e, aparentemente, ela estava desaparecida porque estava no maldito hospital. Ela teve o celular confiscado pela mãe. Nosso amigo foi até a casa da garota porque estava cansado de esperar por uma resposta e ninguém estava em casa. Ele conseguiu o número da mãe dela com um vizinho com quem eram próximos e ligou para ela, conseguindo assim falar com a garota. Bizarro pra caramba, se me pergunta. A própria mãe dela disse ao nosso amigo que ela estava em casa em segurança, mas ela esteve no hospital o tempo todo. Ela disse que saiu porque se sentiu nojenta quando percebeu o que tinha feito. Ela disse que só queria deitar, mas confundiu nossa barraca com a deles, todas tinham a mesma cor. Quando ouviu meu parceiro dizer, "Você vai dormir?", ela disse que pensou que ele tinha dito, "sem sexo", e imediatamente ouviu a voz do namorado dela em vez da minha. Ou seja, ela confundiu a voz do meu namorado com a voz do namorado dela. Então ela iniciou pequenos beijos e quando ele retribuiu, ela teve a certeza de que era, de fato, seu namorado. Esqueceu completamente o fato de que ele estava a 20 passos dela.
Esqueceu completamente que ela foi convidada a vigiar meu parceiro caso algo acontecesse. E assim, quando percebeu o que tinha feito, saiu sem dizer nada e pegou um Uber para casa. Então pulou da porta do carro em movimento porque ela pensou que o carro não estava se movendo e que o carro não estava se movendo porque ela estava em casa. Acabou fraturando o braço, ficando mais tempo no hospital por ideação suicida e pegando infecções, e acho que ela está sendo multada por colocar a si mesma e a outras pessoas em perigo por estar sob efeito de ácido. Ela acabou dizendo que aceita tudo o que acontece com ela, seja denunciarmos o que aconteceu ou espancá-la, etc. Nossa amiga disse que ela parecia muito arrependida e preocupada com todos nós, especialmente meu parceiro e eu. Nem preciso dizer que estou aliviada e horrorizada por ter ouvido a perspectiva de ambas as partes. Este foi um grande dia. Não parece real. Continuaremos a trabalhar nisso e provavelmente precisaremos de terapia. A situação acabou sendo muito maior do que eu e sinto que os únicos culpados éramos nós mesmos. Permitimos que essa situação acontecesse e não importava se era intencional ou não. Fomos irresponsáveis e realmente estúpidos. Achamos que a praia era uma ideia incrível pela solidão, pelo silêncio e pela vista, mas não levamos em consideração a escuridão e as consequências de beber e tomar ácido ao mesmo tempo. Poxa, um de nós até poderia ter se afogado, apesar das regras que estabelecemos e, mesmo sendo maré baixa naquela noite. Foi realmente muito estúpido e destinado ao fracasso desde o início. Quanto ao nosso relacionamento, estamos chegando a um acordo para dar um pouco de espaço fisicamente, pois parece que seria cedo demais para começar a dormir na mesma cama, e também para fazer terapia juntos. Vamos conversar mais sobre isso depois que ele tomar banho. Eu vou continuar ficando na casa da minha irmã, mas também vou vê-lo regularmente para continuar nos apoiando mutuamente. Ambos ainda estamos abalados e bastante traumatizados com tudo isso, mas estamos dispostos a trabalhar juntos. Nós nos ouvimos e decidimos confiar um no outro, e obviamente estabelecemos limites muito rigorosos em relação a drogas e álcool. Não sou do tipo que desenvolve problemas de confiança, então espero que a recuperação disso seja mais fácil do que todos fazem parecer. Para as pessoas que comentaram e compartilharam suas próprias experiências, obrigada. Especialmente aqueles que desafiaram minha perspectiva e apontaram meus próprios defeitos. Excluindo aqueles que foram completamente insensíveis, vocês podem se retirar. Agradeço aqueles que me deram conselhos sensatos, aqueles que me educaram e aqueles que nos desejaram o melhor. Eu seria o babaca por não emprestar dinheiro para minha tia terminar a faculdade? Então, eu, 25, recentemente me mudei para uma casa que comprei em outubro. A casa era uma das propriedades que um amigo do meu pai queria vender, então ele me deu um desconto na casa. Ele possui várias propriedades na minha cidade e queria vender algumas porque está se mudando para a Alemanha a trabalho em abril. É uma casa com 3 quartos, com um pequeno jardim na frente e um grande jardim atrás. Também terminei meu mestrado em agosto passado e agora estou planejando viajar para a Europa em outubro, pelo menos por meio ano, depois de concluir o projeto que estou liderando no meu trabalho em julho. Agora, o problema é o seguinte: tenho uma tia, 32, do lado do meu pai que começou a faculdade em outubro passado, por volta do mesmo tempo em que comprei minha nova casa. Ela acabou de contar a todos que não tem dinheiro para pagar o semestre e não pode continuar a menos que pague até fevereiro. O problema é que ninguém na nossa família pode ajudá-la, exceto eu e o irmão dela, 39, que disse não, e agora todos estão em cima dele dizendo como ele é insensível com a irmã mais nova. Mesmo que eu tenha comprado a casa à vista, então não preciso pagar a hipoteca e sou o único dono da casa, eu tinha economizado dinheiro para minha viagem, e se eu der a ela, ela terá dinheiro suficiente para o resto dos anos da faculdade. Onde moro, a faculdade custa cerca de 15 a 20 mil dólares por todos os anos, a menos que você estude medicina, em média. Agora, ela me pediu se estou disposto a pagar pela faculdade dela e ela aprecia o gesto. Ela disse que eu não tenho hipoteca na casa, então posso ajudá-la, e ela se certificaria de pagar até o final dos estudos e até dar juros, se possível. O problema é que, se eu der o dinheiro a ela, simplesmente não poderei viajar como planejei e economizei por quase 7 anos. Minha mãe disse que preciso ajudá-la porque ela é família e costumava me ajudar muito quando eu era criança, mesmo que fosse uma criança na época. Meu pai, por outro lado, disse que eu não deveria ajudar e deixá-la resolver por conta própria. Ele disse que eu mereço um descanso e devo simplesmente ignorá-la e o resto da minha família se eles não gostarem da minha decisão, e que eu deveria apenas me concentrar no meu projeto e planejar minha viagem quando tiver tempo livre. Conversei com alguns amigos próximos, e eles dividiram opiniões.
Estou indeciso sobre isso porque realmente quero ajudá-la, mas não quero desistir da viagem que planejei e trabalhei. Então, Reddit, eu seria o babaca por não emprestar dinheiro para minha tia para ela terminar a faculdade? Eu apreciaria sua total honestidade sobre o assunto. Não é o babaca. Você ainda é o sobrinho dela. O que é isso? Desculpe, esse tipo de merda me irrita. Parece que sua tia é uma sanguessuga. Eu nunca impactaria negativamente meu sobrinho de forma alguma ou esperaria que ele pagasse minha faculdade. Eu nunca culparia ninguém e me daria seu dinheiro arduamente ganho. Ela pode fazer um empréstimo como todo mundo. O máximo que eu ofereceria é um lugar para ela ficar. Se o irmão dela não lhe emprestasse o dinheiro, eu seguiria o exemplo dele, dane-se a família. Eles que se danem por tentarem fazer você se sentir culpado. Você não deve nada a ninguém pelo que escolheram fazer por você quando criança. Você era uma criança, e isso não está certo. Seguindo em frente, pare de contar à sua família sobre o seu sucesso e quanto você paga ou deixa de pagar, porque eles obviamente estão cuidando do seu bolso e estarão com a mão estendida novamente. Edição. Obrigado a todos que comentaram na postagem. No final das contas, decidi perguntar ao meu pai por que ele e meu tio são tão contra a ideia. Meu pai me disse para falar com meu tio porque ele não queria envergonhá-la. Bem, depois que ele disse isso, fui à casa do meu tio e perguntei por que ele não ajudou, só para saber se eu realmente deveria. Ele disse que ela provavelmente não pagaria de volta até o momento em que eu precisasse do dinheiro ou ela pararia de estudar novamente como da última vez. Algo que eu não sabia é que tanto meu pai quanto meu tio ajudaram no passado quando ela tentou entrar na faculdade alguns anos atrás, mas ela desistiu e não devolveu o dinheiro a nenhum deles. Meu pai e meu tio decidiram perdoá-la e não deixar ninguém na minha família saber sobre o dinheiro porque ela é irmãzinha deles e não queriam que ela fosse envergonhada pelo resto da família depois do que ela fez. Depois do que ele me disse para manter em segredo de todos, mas também para não dar o dinheiro a ela porque ele e meu pai acham que ela simplesmente desperdiçaria o dinheiro e desistiria como da última vez e usaria meu dinheiro apenas para si mesma e mais ninguém. Por causa disso, escolhi ligar para ela hoje de manhã para dizer que sei sobre a última vez em que meu pai e meu tio lhe deram dinheiro, e mesmo que eu quisesse que ela tivesse sucesso, ela deveria ter planejado melhor seus dias de faculdade. Posso ter sido duro com ela, mas ela entendeu a mensagem e disse que não vai mais me pedir ajuda. Espero que ela encontre uma maneira de concluir seus estudos acadêmicos, mas não vou ajudá-la depois do que meu tio me contou. Atualização. Até agora, o que aconteceu depois é que recebi ligações de alguns parentes da família do meu pai me dizendo que eu deveria ter ajudado ela, porque é para isso que serve a família, e que eu estou agindo como um ingrato, pensando apenas em mim mesmo e ignorando o pedido de ajuda de um parente próximo. Bem, isso me irritou, e eu escolhi escrever no grupo da família no WhatsApp sobre o quanto eu os odeio por pensarem que, só porque minha tia foi imprudente com seu dinheiro e escolheu fazer faculdade mesmo sem ter fundos, isso deveria ser minha responsabilidade. E se eles quisessem ajudar, por que eles não colaboraram para ajudá-la? Ou eles simplesmente não querem ajudar e preferem agir de forma superior na frente de todos? Depois disso, disse que para todos que me envergonharam e ao meu tio por não ajudá-la, eu não vou falar com eles ou vê-los por um longo tempo, ou até para sempre, dependendo de como eu me sentir. E eles não são bem-vindos na minha casa e eu os consideraria invasores se viessem e chamaria a polícia. Saí do grupo do WhatsApp depois disso. E meu pai me ligou algumas horas depois. Ele disse que mesmo que ache que minha reação é exagerada, ele acha que estou certo e devo lidar com isso como quiser, mesmo que ele não concorde com compartilhar tudo publicamente. Fiquei feliz por ele estar do meu lado, e meu tio também estava do meu lado e até disse que fui muito gentil ao chamá-los para a conversa. Minha mãe não gostou de como eu agi, mas meu pai disse que ela não concorda com a maneira como todos falam sobre mim e que eu deveria ignorá-los. Não tenho certeza se ela concorda comigo, mas é bom ver que ela não concorda com o resto da família, mesmo com o fato de ela basicamente estar do lado deles antes. Já se passou quase uma semana e toda vez que recebo uma ligação de um número desconhecido, é algum parente chato da família ou um daqueles a quem disse que não falaria, dizendo que devo pedir desculpas pelo que fiz e agir como um adulto. Bloqueio todos os números agora. E mesmo que a maneira como eles agem seja irritante, ainda me sinto ótimo com todo esse peso fora dos meus ombros e apenas me concentro no meu trabalho e na minha viagem. Atualização. 7 meses depois. Então, decidi ir de férias há 2 semanas, porque terminei o projeto em que estava trabalhando no final de maio, em vez de julho, como pensávamos, então comecei a planejar as férias.
Quem cuidaria da minha casa? Escolhi meu irmão de 19 anos porque ele pode morar na minha casa sem custos, desde que cuide do lugar, e eu confio nele. Agora, sobre o que aconteceu quando eu estava na Alemanha, recebi uma ligação no WhatsApp do meu irmão sobre como, quando ele saiu para buscar comida, encontrou o carro da nossa tia ao lado da casa e, quando foi verificar, descobriu que ela tinha arrombado a porta e estava revirando minhas coisas. Provavelmente para encontrar algo de valor para roubar, e provavelmente não sabia que meu irmão estava temporariamente morando lá e pensou que minha casa estava vazia. Ele a confrontou e disse que, se ela não saísse, chamaria a polícia e meu pai, ele não queria lidar com os policiais sozinho, para tentar ameaçá-la. Ela se recusou e disse que eu devia a ela porque agora ela precisa fazer empréstimos para continuar a faculdade e acreditava que eu deveria ajudar a pagar os empréstimos porque não a ajudei em janeiro. Ele acabou chamando a polícia e mandando uma mensagem para o nosso pai, e quando ela percebeu, foi para o carro dela e foi embora. Quando a polícia e meu pai chegaram, ele contou o que aconteceu e mostrou as imagens das câmeras que mostravam como ela arrombou a porta, mexeu nas minhas coisas e bagunçou o lugar. A polícia pegou uma cópia das imagens e disse ao meu pai que eles cuidariam do resto e manteriam contato quando terminassem com ela. Ele me disse que a pegaram mais tarde naquela noite no apartamento de uma amiga e a acusariam de invasão e danos à minha propriedade, minha TV, PS5, parte da minha coleção de jogos, meu PC de jogos e algumas coisas pelas quais não me importo tanto. Agora ela está na cadeia e tem uma audiência no tribunal, e eu preciso estar no julgamento. Felizmente, o advogado do meu pai conseguiu que eu participasse via Zoom, em vez de voltar para o meu país para o julgamento, contanto que meu pai esteja lá para me representar também. Bem, me sinto péssimo nas minhas férias, embora já tenham se passado uma semana. Eu não sabia que minha tia era capaz de fazer algo assim, e alguns dos jogos que ela danificou são velhos favoritos meus. Agora, espero que, quando eu chegar à França, não haja mais notícias e eu possa aproveitar o resto das minhas férias. Neste ponto, só espero que a viagem de trem seja agradável. Edição. Ei pessoal, desculpem por não responder, eu tinha um trem para a França 3 horas depois de postar a mensagem e imediatamente fui dormir depois de chegar ao hotel. Obrigado por todo o apoio nos comentários. Agora, sobre o que vou fazer, vou processá-la por todos os danos que ela causou aos meus pertences. Não vou pegar leve com ela pelo que fez, e se alguém da minha família se opuser, que vá se catar. Amanhã terei uma videochamada com o advogado para ver se posso fazê-la pagar pelo valor de mercado de todos os jogos que ela destruiu, pois a maioria deles são jogos de GameCube e DS ou PS2 e PS3, então são difíceis de encontrar agora e você nem pode comprá-los no meu país. Além disso, a maioria deles estava em boas condições. Acredito que será fácil obrigá-la a pagar novos ou, no mínimo, usados em bom estado. O julgamento está marcado para 12 de setembro, então atualizarei pelo menos um dia depois sobre como foi. Agora vou aproveitar o meu tempo na França e ter a melhor experiência da minha vida aqui antes do julgamento. Atualização. Ei pessoal, foram 2 semanas agradáveis, e minha estadia em Paris foi ótima. Então, vamos ao que aconteceu no julgamento. O julgamento foi mais longo do que eu pensava, ficamos lá por 1h30. No julgamento, o advogado dela alegou em sua defesa que minha tia teve um episódio maníaco devido ao fato de não estar se saindo bem nas aulas, a ponto de ter que refazer 2 aulas no verão, e se não as fizesse, teria que repetir o primeiro ano. E também porque ela estava em recuperação como dependente de drogas, algo que eu não sabia. Ela escolheu usar maconha com seu grupo de amigos, e a ideia de me roubar surgiu e ela fez isso. Como você pode ver, a defesa não foi boa, quero dizer, maconha só se tornou legal para fins médicos recentemente. Quer dizer, até mesmo o advogado dela parecia não ter o suficiente para trabalhar, e o juiz não parecia feliz com isso. Como alguns de vocês sugeriram, eu disse ao meu advogado que as coisas que ela destruiu, como meu computador e jogos, eram coisas importantes para mim e que perdi os dados dos jogos que acumulei em quase 20 anos. Não é verdade, aliás, tenho tudo salvo no meu cartão SD no meu quarto, eu apenas não contei a ninguém, ainda bem que fiz isso. Ele acredita que ela também deve me reembolsar por essas coisas pelo valor de mercado, bem como por outras coisas, como a minha porta, cerca, móveis e mais coisas. Fiz o meu melhor para parecer triste quando fui questionado sobre tudo, ao contrário da minha tia, que parecia estar fingindo. Após tudo isso, o juiz anunciou a sentença. Ela terá que cumprir 3 anos de prisão, não por invadir minha casa, mas porque havia maconha ilegal em seu carro, mas pode ser libertada antecipadamente se comportar bem na prisão. Agora,
Ela me deve $8.200 por todos os danos que causou, o valor de todos os objetos que ela destruiu, bem como os jogos, que custam quase $2.000 só por si. Felizmente, ela pode pagar com o carro dela e algumas coisas caras que eu não sabia que ela tinha, de acordo com meu pai, então vou receber o dinheiro eventualmente. Bem, agora ela está na prisão, e tenho certeza de que parte da minha família, os mais jovens que gostavam dela ou os mais velhos, é claro, eu não sei, parece que minha família próxima está totalmente do meu lado depois de perceber o quão ruim ela era. Vai me odiar por algumas mensagens que recebi nas últimas 3 semanas, me chamando de egoísta, de mimado, de traidor, de idiota e de coisas muito piores do que isso. Bem, isso provavelmente é o último dessa história toda da tia egoísta, e vou aproveitar o resto das minhas férias. Amanhã vou para Londres e me divertir por lá. Aliás, se por algum motivo você ler isso, espero que sua estadia na prisão tenha sido divertida e vá se ferrar por tudo o que fez. Também espero que você tenha mudado como pessoa nos últimos anos, mas nunca mais vou falar com você. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.